Sejam bem-vindos ao Café do Morcego, meu nome é Fábio. Vamos lá, meus amigos, conversar sobre o filme O Esquadrão Suicida, lançamento em 2021, aí, filme dirigido pelo James Gunn, com um elenco gigantesco aí, porque nós temos muitos personagens da DC aparecendo, então, neste filmezinho que era muito aguardado aí pelos fãs, os decenautas, fãs de filmes de quadrinho, etc. Tive a oportunidade de assistir esse filme em uma cabine de imprensa e acabei então gostando bastante do que vi. Temos muitos pontos aqui estabelecidos pelo James Gunn que vale a pena comentar aqui, né? Não ficar só no achei bacana, achei legal, porque aqui nós temos uma interpretação que eu acho que é bem fidedigna do que é o Esquadrão Suicida, né? Nós temos aqui um trabalho de adaptação que traz realmente o Esquadrão Suicida tal qual a gente conhece nos quadrinhos, né? Muita sacanagem, não no sentido vulgar da palavra, mas a galera aí não está pra brincadeira nesse filme. Então vamos comentar ele aqui, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo, aproveita e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal. E aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. Lembrando, este review é sem spoiler. Dentro do que eu vi, eu consegui tirar dois pontos que são bem trabalhados aqui envolvendo o Esquadrão, né? Primeiro são traumas. Todos os personagens que a gente vê aqui, ou a maioria pelo menos, tem traumas, inclusive são traumas familiares, né? Que são, com o passar da trama ali, construídos de uma maneira que eles tentem, pelo menos, aceitar esse trauma e tentar evoluir em cima dele, né? Tentar, não necessariamente curar ele, mas trabalhar em cima disso para que alguma coisa possa ser feita, né? Então você vê muito do que a gente já viu, por exemplo, em trailers lá na questão de problemas familiares do Bloodsport com a sua filha, né? Sendo trabalhado aqui de outra maneira no filme, mas você vê um trauma familiar ali. A Caça-Ratos tem um trauma familiar, não necessariamente um trauma familiar no sentido ruim, mas é um trauma que ela acabou sofrendo por causa ali de um personagem importante envolvendo a vida dela, né? Que é o Caça-Ratos. O Homem das Bolinhas, que a gente já tinha conversado em vídeo anteriormente, tem um grande trauma aqui também. O Bloodsport, além do trauma dele com a filha especificamente, você vê outro trauma dele, que é meio que compartilhado com o trauma do Pacificador. O Pacificador também tem um probleminha ali. De certa maneira a gente vê também o trauma da Arlequina, que envolve relacionamentos abusivos que ela teve no passado, né? Que é retratado aqui. Então você vê que é pontuado aqui cada um desses personagens tendo problemas. Então você vê vários arcos que são construídos entre os personagens, inclusive alguns arcos desses personagens acabam se entrelaçando ali, né? Os traumas acabam se conversando para você então tentar chegar ali em um momento que eles conseguem não necessariamente vencer, tal qual eu disse, mas pelo menos ali se dar bem com aquilo que eles têm, né? E essa construção é muito bem feita pelo James Gunn, que é o roteirista aqui também do filme, porque ele sabe muito bem trabalhar todos esses personagens. Ele toma muitas liberdades para construir esses personagens, então você não vai ver, por exemplo, os personagens terem uma fidelidade tal qual os quadrinhos. Os dois personagens que eu mais gosto que vê na galeria de vilões do Batman, que é a Caça-Ratos 2 e o Homem das Bolinhas, por exemplo, eles têm muita pouca relação com os quadrinhos. O James Gunn realmente tomou uma boa liberdade aqui para construir esses personagens. Tanto é que o Caça-Ratos, o primeiro aqui, que temos algumas referências, ele não tem nada a ver, quase nada a ver com o Caça-Ratos que eu vi nos quadrinhos lá criado pelo Alan Grant e pelo Norbert Fogo. Mesma coisa o Homem das Bolinhas. A gente já sabia que ele tinha um poder diferente, né? O Homem das Bolinhas não tem poder dentro dos quadrinhos, mas aqui ele tinha um poder e você vê toda uma outra elaboração do personagem ali que você fica um pouco mais pasmo que poderia ter acontecido, né? O que aconteceu na verdade com ele, mas também nada a ver ali com os quadrinhos. Isso é ruim? Isso é bom? Eu não acho que é ruim, porque dentro do filme se constrói muito bem isso. Então não é uma coisa que fica jogada, não é uma coisa que fica má construída envolvendo então os personagens. Como fã dos quadrinhos também não vejo problema em você pegar esses personagens que não tem tanta notoriedade e fazer uma coisa diferente com eles. Até porque muitos personagens que a gente já viu aí nos quadrinhos acabam tendo adaptações que podem ser melhores construídas, né, envolvendo esses personagens. Eu gosto muito desses dois personagens. Quer dizer, o Homem das Bolinhas nunca fui tipo um grande fã assim, mas é um personagem que eu gosto por ele fazer parte da galeria de vilões do Batman. Já o Caça-Ratos sempre foi um personagem que eu curti bastante, mas mesmo havendo essa troca, não acho que se perdeu alguma coisa durante o filme. Talvez seja até benéfico essa construção que foi feita, por exemplo, com o Caça-Ratos 2. O Homem das Bolinhas também acaba tendo uma maior profundidade nesse sentido. Essa questão da depressão dele é uma coisa bem ferrada assim, chega em alguns momentos a ser cômico, mas não acho que seja de uma maneira assim que apele muito para um sem sentido, sabe? Você entende de todo o
papel que envolve o problema deste personagem. Então é um aspecto que eu acho que é bom pontuar aqui, né? Nós temos aqui bastante personagens que vêm do obscuro dos quadrinhos da DC, mas não acho que necessariamente você tem que esperar aqui uma fidelidade muito grande envolvendo a maioria deles ou alguns personagens, né, em relação ao seu material fonte, basicamente. Outro aspecto que eu tenho que destacar também aqui é que uma coisa que eu tinha medo em relação a esse filme do Esquadrão Suicida era ser que nem o primeiro filme. Em 2016 nós temos um filme lá que tenta pegar num lado que não acho que tenha muito a ver com o Esquadrão Suicida, que é a família, amizade exacerbada e assim por diante, né? Um grupo que acaba se conhecendo e vamos tomar um chopp depois dali pra se curtir, né? O Esquadrão Suicida, ao que eu vejo dos quadrinhos, não é assim. É uma galera que realmente tá ali se reunindo a contragosto. Eles estão sendo obrigados a fazer aquela parada, né? Porque, enfim, por mais que eles tenham uma diminuição na pena deles, eles estão amando da Amanda Waller, né? E a Amanda Waller não é um bicho muito legal. Inclusive, o trabalho da Viola Davis aqui fica muito melhor nesse filme, que a gente vê realmente o quão sacana é este bicho. Realmente você fica com raiva da mulher. O negócio é feio aqui. Mas essa é uma personagem que tá bem igual tal qual os quadrinhos. A Amanda Waller aqui talvez seja uma das poucas personagens que realmente ali tá de acordo com aquilo que a gente conhece dos quadrinhos. Então isso eu gostei bastante. Mas o resto dos personagens estão obrigados a fazer tudo aquilo praticamente, né? Com uma bomba no pescoço ali, vamos lá, né? Vamos resolver a parada. E até um certo ponto do filme, eu achava que eles iam pegar então nessa vibe meio família, meio amizade, tudo mais, né? Ia ser uma coisa muito lindinha e assim por diante. Tem alguns personagens que tem isso, mas faz parte desse arco de construção que eu citei. Mas chega em determinado momento do filme que a gente vê realmente o Esquadrão Suicida ali, né? Ou o quadrinho do Esquadrão Suicida aparecendo. É a gente vendo ali, então, esses personagens tendo problemas internos. E a gente vê os caras se ferrando, né? Então, isso eu achei muito legal. Isso pra mim fez bastante sentido, assim, e acabou honrando o que é o grupo aí do que vem dos quadrinhos. Obviamente que alguns poucos personagens que sobram, nós vemos uma espécie de final feliz, por assim dizer, né? E conforme diz até o cartaz do filme, né? Não se apegue a todos e realmente, né? Na verdade não se apegue a nenhum personagem, tome cuidado em relação a isso. Mas eu acho que mesmo tendo esse final feliz, ainda corresponde não só com a construção dos personagens que a gente vai vendo, mas com a caracterização de cada um deles, né? A persona de cada um desses personagens que mereceram ficar no final. E outra vertente que envolve o Esquadrão Suicida ser um grupo que não é aquele grupo de super-heróis mesmo e assim por diante, é a sua ligação com o governo americano, né? Nós temos a Amanda Waller aqui, que é uma personagem que é ligada ao governo americano, fazendo o papel da equipe, né? Uma equipe que não é aquela equipe que está aparente para o mundo, né? É a Força Tarefa X, apelidada de Esquadrão Suicida. Os caras lá estão fazendo os piores ou as piores missões que envolvem o trabalho nos Estados Unidos. E tem alguns personagens que encarnam bem isso, talvez você possa já saber de cara quem é esse personagem, né? Pois algum deles, inclusive, é apelidado aí pelo próprio ator que vive ele como um soldado americano, né? Um Capitão América burro, coisa do tipo. E é interessante como realmente isso também é uma coisa marcante envolvendo o Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida não tá ali pra fazer papel bonito, né? Não tá fazendo ali papel de simplesmente querer salvar o mundo. Os caras às vezes vão fazer missões que simplesmente tem o interesse do governo americano. É fazer uma coisa bizarra sem se preocupar especificamente com o povo lá que eles estão lidando. Beleza, o Esquadrão Suicida é pra isso. Não que seja certo, mas a gente vê aquelas hipocrisias no que envolve o trabalho dos Estados Unidos. E isso é muito bem representado em uma cena, na minha visão, que é quando nós vemos o capacete do pacificador refletindo uma luta que está acontecendo que basicamente envolve essa questão da hipocrisia norte-americana. E é muito interessante como a gente vê esse plano especificamente e a luta especificamente também, né? Porque é uma luta bem coreografada, bem feita ali, né? Você não consegue ver todos os detalhes porque é um reflexo do capacete do pacificador. Mas ainda assim, é legal como o James Gunn acabou incorporando esse detalhe em cena, porque o capacete do pacificador vem de um personagem que representa, né, os Estados Unidos, né? Representa a pacificação, entre aspas, que ele diz até que é no filme, né? Eu sou o pacificador, eu quero a paz acima de tudo, não importa que eu tenha que matar. I cherish peace with all my heart. I don't care how many men, women and children I need to kill to get it. I thought you were the crazy one. I am. Então eu gostei muito como essa cena refletiu realmente o próprio Esquadrão Suicida, né? Alguns membros do Esquadrão Suicida. E o que é a figura então dessa equipe especificamente, né? De novo, Esquadrão Suicida não é algo bonzinho. Esquadrão Suicida não significa família. Esquadrão Suicida não significa ir lá salvar o mundo. Esquadrão Suicida vai fazer os piores tipos de missões para os Estados Unidos. Ponto, acabou. Se tiver que morrer, galerinha, vai morrer. Tem que sacrificar alguém, vai morrer também, né? Tem que sobrar só uma pessoa ou ninguém vai sobrar. Dane-se, Esquadrão Suicida é isso. Então James Gunn consegue incorporar muito bem dentro do seu roteiro e dentro da direção essa visão envolvendo o Esquadrão Suicida. Então isso pra mim foi muito legal.
me comprou o filme nesse momento. E aí nós chegamos então ao Starro, meus amigos, que é o vilão da trama toda, e é um vilão que, por mais que ele pareça estranho, né, pareça risível a figura do Starro, ainda assim ele é apresentado no filme de uma maneira que é um pouco assustadora, sabe? Quando você vê realmente o Starro conseguindo ali usar um pouco dos seus poderes, por assim dizer, na verdade a sua fisionomia ou sua fisiologia, você vê que realmente o bicho ali é um tanto quanto tenebroso. Uma das funções nos quadrinhos que a gente vê do Starro é ele poder então colocar lá, né, uma de suas crias, por assim dizer, no corpo das pessoas, né, dominar as pessoas e fazer meio que com essas pessoas sejam zumbis a mando do Starro. E você vê muito disso, e você vê uma coisa que é realmente bem gore quando chega nesses aspectos dos planos, ou melhor, da maneira como o Starro age. Quando em determinado momento do filme a gente chega então onde está o Starro, que a gente já viu até em trailers, você vê ali algumas coisas que as pessoas que tentavam controlar o Starro faziam, experiências ali que eram bem grotescas, e é um momento que realmente ali você vê bastante do gore. O gore tem desde o começo do filme até o final, né? Você vê realmente ali cabeças rolando, cérebros e assim por diante. Não é uma coisa bonita, mas ainda assim essa parte que envolve as experiências com o Starro especificamente, o negócio é intenso, né? O próprio momento que a gente vê pela primeira vez uma espécie de verbalização por parte do vilão aqui, você fica meio, putz, esse cara é tenso, esse bicho não é fácil não. Isso mostra então que o diretor consegue trazer muito bem essa visão de algo que parece risível, mas que realmente se encarna como um grande monstro aqui que pode chegar a aterrorizar sim. Não é um vilão que você vai dar risadinha, sem sombra de dúvida. Pode ter essa primeira impressão envolvendo aquele trailer lá, né, que o Starro aparece pela primeira vez e fica, pô, uma estrela do mar gigante. Mas o bicho dá medo, meus amigos. Ele realmente dá aquela coisa assim meio ruinzinha, sabe? Então pra mim, envolvendo esse gênero de super-heróis aqui, porque a gente não tá lidando com super-heróis especificamente, sim vilões, ele acaba sendo um filme um tanto quanto completo, né? Temos aqui desenvolvimento dos protagonistas especificamente, nós temos aqui também um desenvolvimento interessante do Starro, né, do vilão, e os outros vilões que vão aparecendo durante aqui a trama. Você talvez possa não gostar um pouco ali do que é apresentado em relação à violência, mas ainda assim é um filme que envolve vilões. A violência ali, ela é grande mesmo. E é pra ser, porque são personagens que, bom, eles fazem isso normalmente, né? Eles são supervilões. E por serem supervilões, eles podem ser considerados as párias do mundo e coisas do tipo, né? Mas uma das frases que eu acho que simboliza muito o filme é uma que é dita mais ou menos no final ali, que vem do núcleo da caça-ratos, que basicamente é a frase que diz que até os ratos têm a sua utilidade, né? Até os ratos têm a sua função, né? Por mais que ratos sejam vistos como animais que são ruins, sem utilidade nenhuma, que só traz problemas, ainda assim os ratos têm utilidade, né? Isso basicamente reflete o que é o Esquadrão Suicida e o que são também os supervilões, né? Nós podemos considerar eles ratos, escórias do mundo, personagens aí que tem uma função que na verdade não traz nenhum benefício para nós, né, para a humanidade. Mas o Esquadrão Suicida consegue refletir que sim, até os próprios ratos têm sim uma função primordial, tem uma função que sim é benéfica para todos nós. E que mesmo com os traumas que esses vilões aparentam ter, ainda assim eles são especiais também, né? Que isso não faz eles serem menores pessoas, né? Serem pessoas que não devem ser consideradas. Então você liga todo esse lance dos traumas que a gente vê com uma construção que no final termina com os personagens tentando superar eles, né? Então, gostei muito. Filme muito bom, vale muito a pena assistir, meus amigos. Quem puder, assista. Quem tiver idade para assistir, assista. Eu acredito que só esse ponto que envolve a nudez, que eu vi aí que talvez alguém reclamou ou não na internet, eu não acho que seja muito gratuita, assim, né? Você não vai ver nada pornográfico, nada que seja apelativo também. Se aparecer uma nudez ou outra, assim, é bem pouco. É bem pouquinho mesmo. Então, não vi nada demais nesse sentido. O que vai ter mais de digamos assim, 18 anos, por assim dizer, é a violência, tá? Então esse é o ponto específico. Mas no fim das contas, boa construção dos personagens aqui, boa trama, honra basicamente que é o Esquadrão Suicida, um bom vilão também que dá aquela terrorizada. Então, prato cheio pra você que gosta desse tipo de filme aí de super-herói. Então, show de bola aí. Tem cena pós-créditos, tem uma cena pós-créditos. Talvez eu comente aí num vídeo mais pra frente. Não achei nada demais a cena, tá? A princípio. Não é nada que vai explodir cabeças ou coisas nesse sentido. É mais só pra fazer uma certa ligação aí, certo? Dito isso, meus amigos, quero saber de você se você está empolgado pra assistir. Se você já assistiu, curtiu bastante o filme, não curtiu,
Traga seus comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem como aproveite e deixe o morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos, esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.